Bem, minha gente, falando de novo sobre o livro de Jó a partir da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento, nós temos aqui um assunto que também desconfortável para a parte da piedade, mas necessário para a parte acadêmica, sobre inserções no livro de Jó. Ele chega a dizer aqui o seguinte: houve modificações ainda no próprio livro de Jó depois de ter sido fixado por escrito. Duas inserções merecem ser destacadas. O acréscimo mais extenso e importante representa os discursos do quarto amigo, Eliú, capítulo 32 a 37. Antes ou depois disto, capítulo 42, versículo 7 em diante, este amigo não é mais mencionado, nem recebe qualquer resposta de Jó. Sobretudo, estes discursos de Eliú rompem a ligação entre o último apelo de Jó a Deus, capítulo 31, versículo 35 em diante, e a resposta de Deus. Representam mais uma tentativa de destacar algumas concepções sapienciais de forma diferente. 2 pontos. Não é mero acaso que, ao contrário do que acontece nas palavras precedentes dos 3 outros amigos, citem várias vezes Jó, capítulo 33, versículo 8 em diante, e além de repetirem diversas vezes ideias já antes expressas, externa-se a opinião de que o sofrimento é uma advertência que Deus usa para disciplinar e educar. Capítulo 33, versículo 19, 36, versículo 8 em diante, e conferir com o capítulo 5, versículo 17. Então, o que Werner Schmidt observa aqui é que o discurso de Eliú aparece meio como se não tivesse ligação com os outros discursos. Parece que alguém encontra no discurso de Eliú uma resposta mais plausível, mais coerente do que aquelas das burdoadas que ele faz, Zofar, né, e Bildade fazem contra Jó, que deixa Jó igual siri na lata. No caso, Eliú faz inclusive, né, aquele argumento de contraponto para bater no orgulho de Jó, dizer que é o seguinte: olha, alto aí, você não é o último biscoito do pacote não. Tudo bem, você é querido por Deus e tal, você pode até não ter feito algo tão grave assim para passar pelo que está passando, mas olha, baixa a tua bola, entende? E aí, o segundo acréscimo é o Cântico de Sabedoria, que está no capítulo 28, que originalmente pode ter circulado de forma independente. Não celebra a sabedoria personificada, como acontece com o Provérbio 8, mas a encara como grandeza objetiva. O ser humano pode cavar e procurar por riquezas minerais, mas a sabedoria continua inatingível para ele. Versículos 13 e 21. Abre aspas. Onde se achará a sabedoria? Fecha aspas. Diz o refrão dos versículos 12 e 20. Só Deus tem acesso a ela. Versículo 23 em diante. Este poema dificilmente foi incluído nas palavras de Jó sem uma intenção crítica, pois em última análise nem os amigos nem Jó, mas apenas e exclusivamente Deus possui sabedoria. Um acréscimo mais recente ainda, versículo 28, restringe esta percepção no sentido de Provérbios 1,7. A verdadeira sabedoria é o temor de Deus. Além disto, parece que no mínimo em mais 2 outras passagens houve intervenção no texto. Enquanto nos 2 primeiros ciclos do discurso de discursos, os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, se manifestam um após outro, o terceiro ciclo de discursos, capítulo 22 a 27, permanece incompleto. Bildade fala bem pouco, e Zofar não mais se manifesta. O discurso de Deus, capítulos 38 a 41, não deve ter sido acrescido na sua íntegra, mas provavelmente recebeu complementações posteriores. Na versão atual, se compõe de 2 partes que terminam ambas com a submissão de Jó, capítulo 40, versículos 3 a 5, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Originalmente, deve ter havido apenas uma única fala:
sendo que capítulo 40, versículos 3 a 5, com os versículos de transição, como no capítulo 40, versículo 1 e versículo 6 em diante, pode ter sido antecipado do final para o meio da fala, ou então criado especialmente para o presente contexto. Além disto, se pressupõe que as descrições de Behemoth, ou traduzido como hipopótamo, capítulo 40, versículos 15 a 24, Leviatã, traduzido como crocodilo, capítulo 40, versículo 25 ao 41, versículo 26, e talvez também o avestruz, do capítulo 39, versículo 13 ao versículo 18, tenham sido inseridas mais tarde. Então, Werner Schmidt, ele encontra alguns traços aqui que para ele parece que tal material original e algumas coisas foram colocadas ali para darem sentido e o leitor conseguir, ao ler o texto, identificar um discurso que pudesse mostrar para a gente sobre o porquê do justo sofrer, o significado do sofrimento, a questão de que tem algumas coisas que a gente não entende e que mesmo sem entender, vamos confiar em Deus, é o melhor que a gente faz, e nem sempre as acusações que virão, né, elas correspondem ao que a gente realmente está passando ou está sofrendo, certo? E aí a gente fecha esse bloco aqui para não ficar muito grande, e a gente para o próximo falando sobre os 4 estágios de formação do livro de Jó.